Fazer a diferença é fazer diferente. Não é fazer igual, não é fazer o mesmo. Fazer diferente. O que Jesus tentou nos transmitir com essas palavras? Não é esperar um comportamento desejado, mas agir da forma desejada. Às vezes se espera uma decisão da pessoa, um comportamento da pessoa, um pedido de perdão, uma ação, uma ajuda, mas agir da forma desejada, ou seja, parte da pessoa, parte de si, começa em você. Não esperar um comportamento desejado, mas agir da forma que se deseja. Ter o início de tudo, não esperar. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a você. Assim diz a palavra de Deus, confirmando Lucas 6. Se vocês amam somente aquele que amam, o que é que estão fazendo a mais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que amam. E se vocês fazem o bem somente àqueles que lhes fazem o bem, o que é que está fazendo a mais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se você empresta somente para aqueles que você acha que vão lhe pagar, o que estão fazendo a mais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama, para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam bem a eles. Emprestem e não esperem. É um apelo de Jesus nas pessoas, fazer o mesmo que querem que façam vocês. Mesmo sabendo que pode ser violado, pode ser defraudado do seu bem, algo que você quer, mas ele quer tirar esse apego, o apego de algo que seja tão material, não confiar naquilo que é material particular seu, mas que possa confiar expressivamente em Deus, até onde vai a nossa fé. Esse é o apelo que Jesus faz. Não espere um comportamento desejado, mas agir da forma desejada. Faça aos outros a mesma coisa que querem que elas façam a vocês. Jesus ensina a ver as coisas diferente. Como ver diferente? Dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso expressa a confiança. Como ver as coisas diferente, sem ansiedade? Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia basta as suas próprias dificuldades. O corpo não é mais importante que as roupas. Veja os passarinhos como voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem plantam comida. No entanto, o Pai de vocês é que está no céu, dá de comer a eles. Deus faz uma comparação dos seres vivos entre os homens e os animais. Desde a criação, o homem foi chamado somente a desfrutar, mas
pela decisão do seu pecado, teve que trabalhar. Os animais estão na frente ainda, né? Eles não trabalham, não semeiam, os passarinhos somente continuam a colher. E o homem tem que plantar. E além de plantar, ainda tem que estocar o seu alimento, achando que vai acabar no dia seguinte, né? Ele quer fazer o seu depósito. Mas Jesus chama a voltar a confiar em Deus e a viver como vivia no paraíso, somente dependendo de Deus, assim como os animais. É um apelo. Até onde vai a nossa fé? Será que vocês não valem mais do que os passarinhos? Disse Jesus. E nenhum de vocês pode encobridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso. Tudo tem um tempo. E porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem as flores do campo. Eles não trabalham, nem fazem roupas para si mesmos. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. E Deus, quem veste a erva do campo, que hoje dá a flor e amanhã desaparece queimada no fogo. Então é claro quem ele vestirá. Também vocês que têm uma fé. Jesus fazendo a comparação aos discípulos, né, que estavam vivendo uma vida totalmente integral na palavra de Deus, né? Jesus também tinha seu trabalho, sua função. Ele era carpinteiro, mas recebeu o chamado de Deus, né, no tempo certo. Ele fez todas as coisas que nós fizemos e se entregou inteiramente ao trabalho de Deus. Foi dependente da atividade, do poder de Deus que estava agindo nas pessoas, e selecionou seus discípulos, né? Muitos de seus discípulos preocupados com o alimento, o que ia comer, o que ia vestir. Mas a partir daquele período, Jesus já está ensinando a como depender de Deus em todos os sentidos. Faz uma comparação aqui até com a erva do campo, com as flores, que nem mesmo Salomão se vestiu tão bem como as flores, como as ervas do campo. Faz uma referência. Não é memorizado até os dias de hoje, nem fotos, nem vídeos, né? Como seria a vestimenta, ou como era a roupa de Salomão, né? Diz que era muito bonita. Não se tinha tecnologia para guardar ainda a imagem daquele homem. Mas a imagem das plantas, das flores, continua transparecendo de gerações a gerações e permanece para sempre. Assim Deus veste a erva do campo, fazendo a comparação e chamando um apelo para os seus discípulos, ensinando eles a depender mais de Deus, não depender somente do seu trabalho. Todos têm que trabalhar, mas não confiar no seu trabalho, confiar no trabalho de Deus. Um apelo a Jesus para a dependência total de Deus. E por que você se preocupa com roupas, vestes? É o mesmo. A diferença causa espanto. Todos ficam admirados com os ensinamentos de Jesus e seu comportamento. Diferença causa espanto. Por que causa espanto? Porque é feito diferente, causa diferente, né? Não tem como espantar. Sai do algo normal, que é comum, e é feito um ato diferente. O que seria diferente? Os líderes judeus ficaram admirados e diziam, como é que ele sabe tanto sem ter estudado? Jesus abriu, né, as profecias, leu para eles e explicou. Os líderes judeus ficaram admirados, de onde vinha tanta sabedoria?
sem ter estudado. Será que Jesus não tinha estudado? Possivelmente poderia ter estudado, mas Jesus não tinha essa categoria que eles exigiam, né? Jesus não tinha esse curso teológico, ou curso, como diz, de leis. Jesus não era mestre da lei, não tinha nenhuma formação social, não tinha uma faculdade da época, como dizia, né? De onde vinha tanto conhecimento sem ter estudado? Que tipo de estudo eles consideravam para se transmitir? Jesus falava abertamente, porque tinha o coração aberto a Deus. Jesus disse: o que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus, que Deus enviou. E quer dizer que a vontade de Deus saberá o meu ensino, que vem de Deus. Ou eu falo em meu próprio nome. Quem fala em seu próprio nome não está procurando ser elogiado, mas quem quer conseguir os louvores para quem que o enviou, esse é honesto, e não há falsidade nele. Jesus não estava dando testemunho dele, falando de si mesmo. Jesus sempre estava falando de Deus. Jesus era um pregador diferente. Ele não subia na sinagoga, nas poucas oportunidades que ele teve, né, para falar da vida dele, para falar dos exemplos dele. Jesus subia para falar de Deus, para falar das profecias do profeta. Ele não subia nas sinagogas para ser elogiado, para ficar contando a história da sua vida, né? Mas ele ia para contar a história bíblica, dar o testemunho daquele que ele enviou, para conseguir assim, então, agradar a Deus. Diferente dos nossos dias, né? Outra diferença que se vê nas mensagens de Jesus que impactavam as pessoas é a diferença não só da diferença de falsidade, de imposição religiosa que as pessoas faziam, os líderes, né? As acusações, mas o perdão que Jesus transmitia. As mensagens de Jesus não eram mensagens opressoras, eram mensagens de arrependimento, mensagens que cativavam as pessoas e tentar fazer diferença na vida delas, né? Tinha muita diferença entre a mensagem de Jesus e a mensagem desses líderes, os mestres da lei, os sacerdotes, pela falsidade que havia em si, que falavam, que buscavam elogios próprios. A diferença causa espanto. Eu estava muito admirado com sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Todos percebiam a autoridade de Jesus, e Jesus tinha essa autoridade, ele tinha exemplo de vida para falar. Ninguém tinha nada do que acusá-lo, caçá-lo de muitas maneiras, conspirar contra ele, tentando acusá-lo de alguma coisa, mas não achava pecado nele. Achava simplesmente uma humildade. E assim todos ficavam admirados com o ensinamento de Jesus. Tinha muita diferença entre o ensinamento de Jesus e o ensinamento dos sacerdotes, dos mestres da lei, das pessoas, dos líderes, dos religiosos da época, né? A mensagem de Jesus transmitia uma paz, transmitia esperança, e a mensagem religiosa sempre com aquela cobrança acusadora. Havia um homem na sinagoga que estava dormindo com... Isso aqui não é. Aí continua, mas sem sair do nosso raciocínio de diferença, vamos ver o que mais tem. A expectativa da oposição é a resistência, mas a confiança em Deus faz a diferença. Se entrega como Jesus, confiando no Pai e sem nada a temer. A expectativa da oposição é a resistência. Confiança em Deus faz a diferença. Como a confiança de Deus vai fazer essa diferença?
Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra forças espirituais que vêm das alturas, isso é, dos governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Ou seja, nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os poderes espirituais que dominam os poderes deste mundo. Essa foi uma colocação de Paulo aos Efésios, né? Jesus ensina a confiar em Deus, e se alguém pedir para andar 1 milha, ande 2. Vamos ver o que Jesus está querendo dizer aqui. Mas eu lhe digo, não se vingue dos que fazem o mal. Se alguém der um tapa na cara, vire o outro lado para bater. Se alguém processar você e tomar uma túnica, deixe também a capa. E se um soldado estrangeiro forçá-lo a carregar uma carga por 1 quilômetro, carregue 2. Tem muita diferença aqui, né? Jesus não querendo impor a resistência, mas simplesmente a confiar em Deus. A diferença traz o constrangimento oposto. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofendem a vocês, o Pai de vocês que está no céu também o perdoará. A diferença traz o constrangimento. Imagine uma pessoa que está desejando mal para vocês e você vai e faz o bem para a pessoa. A pessoa traz um mau testemunho, fala mal de você e você fala bem da pessoa. Isso vai constrangê-lo, caindo na consciência. Poxa, eu estava tentando prejudicar ele me ajudando.